Então, boa noite, pessoal. Estamos começando a nossa gravação do nosso grupo de quarta-feira. Então, a ideia, e vocês já estão vendo provavelmente aí, a ideia, então, é a gente fazer tipo um panorama bíblico, ou seja, a gente vai montar aqui a Bíblia numa linha de tempo, né? Que nós vamos pegar o Antigo Testamento, então, que vai basicamente da criação de Gênesis ali, até Jesus, né? Até o Novo Testamento, final do Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, a ideia é a gente colocar alguns pontos aqui para que o pessoal que não tem muito contato, né, nunca estudou muito, entenda um pouco, né? E a gente vai dar uma ênfase aqui na pregação do Gui, que foi a pregação de domingo. Até hoje a gente pode fazer um pouquinho diferente, não fazer o resumo. Quer dizer, eu posso fazer o resumo bem rapidinho aqui, que eu tenho anotado. E aí a gente depois vai encaixando os pontos aqui nessa linha do tempo, tá? Então, a minha ideia, eu acho que era isso, e eu acho que vai ser bom pro pessoal pegar um pouco mais de como é que a Bíblia está estruturada, porque, não sei para vocês, mas para mim, quando eu entendi isso, assim, quando eu pude ver alguns elementos na linha do tempo e por que que algumas coisas foram acontecendo, eu acho que ficou mais claro, né? O cara pega um livro ali da Bíblia, o cara sabe mais ou menos onde está, período tá, e o que que estava acontecendo, né? Tem coisas que confundem, eu confundo bastante os profetas mesmo ali, com vários detalhes eu me confundo, mas o cara tem uma ideia basicamente de como foi a história, né? Então a ideia é a gente fazer um panorama bíblico hoje, baseado na pregação do Gui de domingo, tá? Vou fazer um resuminho bem rápido aqui, deixa eu abrir minha nota aqui, bem rapidão. O Gui, ele, no domingo, ele tratou sobre esse salmo aqui, deixa eu pegar aqui a nota dela, sobre esse salmo aqui, o Salmo 126, que na verdade é um salmo bem curioso, né? Tipo, ali, tipo, ele é até conhecido, assim, mas principalmente parte de quem semeia com lágrimas, com júbilo, Uhum. sei, colherão, né? É salmo que tem nos Ah, quadrinhos, né, nas paredes, né? e aí eu achei bem interessante porque o Gui falou uma coisa ali que, tipo, fica uma coisa estranha se tu não sabe o contexto, e ele explicou o contexto, né? Então deixa eu ler o salmo aqui pra gente começar, que eu acho que é bom pra gente botar todo mundo na mesma tecla. Então, Salmo 126, do 1 ao 6, é o salmo todo, tá? Ele é bem curtinho. Então, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então aqui seria a parte um. Agora a parte 2. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Uh, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Então, vocês vê que tem dois, tipo, tem uma divisão aí, né? Foi bem isso que o Gui trouxe e ele enfatizou bastante isso. Então, tipo, a gente tem uma divisão aqui no meio, tá? E essa divisão, porque eles falam que eles estão felizes, daqui a pouco eles pedem para Deus restaurar, sabe? Tipo, fica, tá, mas estão felizes, por que que precisa, então? Então, isso que o Gui trouxe na pregação. E esse salmo, então, ele tá aqui nessa linha aqui que eu coloquei, né? Deixa eu ver se eu consigo. Vou expandir ela aqui para frente, tá? E esse salmo, então, ele tá bem na. Sabe como é que a gente pode falar de retorno da Babilônia? Isso, Retorno da Babilônia. Então, tipo, tá bem no retorno, tá? Então, tipo, imaginem que eles estão voltando de algum lugar, tá? Então, sento aqui. Eles estão voltando de algum lugar, tá? Então, aí eles estão bem aqui, tá? E aí, a divisão que esse salmo faz é basicamente o início do salmo seria esse retorno. Então, vamos imaginar aqui que, tipo, aqui seria o início do salmo, tá? Então, até o versículo 3. E daqui para frente seria o resto do salmo, que seria, tipo, do 3 ao 6, do 4 ao 6, tá? Então, tipo, quando eles estão alegres é porque eles estão retornando.
Só quando eles retornam, tá tudo quebrado lá onde eles moravam. E aí, a partir do 4, é eles falando daqui pra frente. Então, tipo, a gente tá muito feliz que a gente voltou, porém agora Deus me ajuda daqui pra frente, tá? Então, tipo, essa divisão ficou bem bacana, né? Porque o Gui explorou bastante essa parte e eu achei bem legal, tá? Achei bem interessante isso. Nunca tinha visto dessa forma, tá? Então, ficou legal. Então, aqui tá o Retorno da Babilônia. Então, a ideia aqui é mostrar, né? O Gui dissertou bem na pregação dele. Então, tipo, ele falou basicamente isso que a gente vai falar aqui, né? Que ao longo do tempo, esse cativeiro da Babilônia, então a gente pode puxar mais um ponto aqui, Gui, que seria, vamos botar mais ou menos aqui, ó, que seria então O início? o início, o cativeiro da Babilônia, né? Aham. Tu quer Cativeiro. se tu quiser, eu tenho os anos aqui anotado também. Pode ser. O cativeiro começou em 609 a.C. 609 AC. E terminou em 537. Então, ali onde tu pregou, então foi mais ou menos em 537. 537 AC. Tem Ah, tem uma é margem de aqui, Bob então, aí, mas é isso aí. 70 anos, né? Então o pessoal teve em cativeiro na Babilônia por 70 anos, tá? Então, tipo, bem aqui que o Gui falou bastante, tá? E aí, então a ideia para hoje é a gente voltar no tempo, tá? Voltar e a gente conversar um pouquinho desde lá do início como é que a Bíblia basicamente está dividida, tá? Então, para que quem não tem tanta ideia disso, consiga visualizar numa linha de tempo. A gente não vai entrar. A gente vai falar no máximo sobre os personagens ali, alguma coisa em especial, mas não vamos entrar muito a fundo, porque, tipo, só numa linha, só numa divisão ali já daria um É muita mês de coisa. papo, né? Muita coisa, tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui, tá? E vamos começar da criação, tá? A gente vai começar daqui da criação, e a nossa ideia é chegar até Jesus aqui hoje, tá? Discorrendo aqui, deixa eu só preparar aqui para aumentar um pouquinho essa letra aqui, pausar. Então, e aí, Gui, agora e Johnny, Leandro, vocês podem interferir à vontade, tá? Se vocês lembrar de coisas, vamos. Agora é uma ideia, uma hora. Vamos construir isso aqui juntos, tá? E se tiver alguma dúvida, aí vão falando também, tá? Então a gente começa na criação, Gênesis, né? Então, eu diria que talvez daqui para trás, deixa eu pegar uma. Vou botar aqui que aí eu consigo desenhar, fazer alguns rabiscos aqui também. Tá, aqui, tá? Como é que essa criação foi feita? Ou vamos botar, né? Esse ponto aqui, passando um pouquinho, como é que essa criação foi feita? Como é que isso se deu? Tem 1000 teorias, tá? Então a gente vai ter desde um criacionismo bem classicão, assim, do tipo, realmente Deus fez o mundo, não existia nada e passou a ser feito, até um evolucionismo, sei lá, que claro, aí tratando da Bíblia, é tipo um evolucionismo, tipo aquelas negócios inteligentes, como é que é o nome? Design Design, inteligente. design inteligente, que tipo, basicamente teria alguém que teria dado o start no Big Bang, acendido o pavio e meio que conduzido a evolução, mas que realmente teria evoluído, tá? Eu vou dizer que eu sou bem criacionista até, sinceramente. Eu tenho uma visão bem. Eu vou dizer assim como é que eu penso, tá? Não é necessariamente uma interpretação, porque eu não bato martelo. Mas Sim, assim, não eu tem entendo. como. Não, não tem, né? Mas eu entendo assim, ó, que Deus usou a Bíblia para transmitir a mensagem dele, entendeu? E ele Uhum, fez isso muito bem. Toda a mensagem que uhum, Deus quis transmitir através da Bíblia, ele transmitiu. Tá lá? Agora a questão é Deus ele não perdeu tempo tentando dar explicação científica ou tentando uhum, dar explicação histórica. Então a gente não pode olhar para a Bíblia buscando isso.
né? Eu não Uhum. olho para Gênesis 1 tentando entender como o mundo começou, ou como é a natureza. Isso eu tenho que pegar um livro de ciência para estudar, é diferente, né? Uhum. Eu enxergo assim, Deus criou, tá lá. No princípio criou Deus, os céus e a terra, tudo pelo poder da sua palavra. Hebreus vai reafirmar isso. Deus criou tudo pelo poder da sua palavra, porque Deus é um Deus que faz tudo conforme a sua palavra, né? Agora, eu não bato martelo dizendo que foi 7 dias, ou foi 7.000 dias, Uhum. ou foi. Eu não, eu vou chegar no céu e vou perguntar. Eu não bato martelo. E aí, boa, acho que é bem isso aí mesmo. Então, a gente tem a criação. Então, vamos lá. Aí vamos passar. Aí só na criação podia ficar uma noite toda, mas basicamente a gente tem a criação e ela acaba, né, ali com Deus criando o homem e descansando, né? Seria os últimos 2 dias, talvez, o último dia. Tá? E aí, depois, o que que tu considera o próximo ponto aqui que nós vamos botar aqui? Cara, rapidinho aí, bota Abraão. Não tem como Tá, mas eu ignorar acho que dá para Abraão. nós falar sobre a queda. Ah, tu quer entrar mais no detalhe, então. Acho que pode botar queda só para passar rápido, assim, né? Mas Tá. seria um outro ponto que seria basicamente quando ah, Adão cai, né? Adão e Eva caem. Então, tipo, seria um outro ponto aqui. Então, aqui, então, sei lá, Deus, os humanos estão na Terra, sei lá, vamos dizer assim, né? Basicamente, Adão e Eva saem do jardim, seja lá a interpretação que tiverem sobre o jardim, mas saem, e aí aqui começa a história terrena. Sei lá, eu Começa a vou chamar de terrena. confusão, né? Começa a confusão. A partir daqui os problemas começam, tá? É. Entre esse período aqui da criação e da queda não tinha problema nenhum. Tava todo mundo de boas. Tá, e aí depois a gente vai ter os patriarcas, né? Sim, deixa eu só Posso abrir um botar aqui? parênteses antes, Uhum, para tu ver como em toda a Bíblia a gente vai ver esses erros se repetindo, né? Que desde da história lá de Gênesis até a igreja hoje, se a gente vê Apocalipse também, isso acontece até hoje. Que é as pessoas não sabendo como agradar a Deus e tentando fazer do jeito errado. O que Caim e Abel fizeram? Abel fez um sacrifício de uma ovelha, querendo agradar a Deus, porque sabia que a ovelha, né, com a ovelha ele ia conseguir agradar a Deus. Por outro lado, Caim fez o quê? Deu o que ele achava que era melhor. Ele deu o que uhum, ele, tipo assim, eu vou dar a minha colheita porque eu sou um bom agricultor, né? Ou seja, ele não estava querendo louvar a Deus, ele estava querendo louvar a si mesmo por causa uhum. do fruto dele, do trabalho dele, né? Ele estava querendo louvar a si mesmo. E a gente vê isso acontecendo depois em todo o Antigo Testamento e depois no Novo também isso se repete. Que é Deus Tá, trocando, posso tá, o homem trocando Deus pela criação, né? Pela criatura posso estar enganado, mas aqui no meio temos o dilúvio também, né? também. Tá em Gênesis, inclusive, o dilúvio. Então aqui a gente vai ter o dilúvio. Tem um acento aqui, né? Tá, galera? Então a gente vai ter Adão caindo do paraíso. Depois passa o tempo, vai aparecer Noé, né? Então aqui, teoricamente, opa, a gente vai ter aqui no dilúvio, então, um personagem bem conhecido, né? Que é Noé. E tem até o filme lá acho que é da Disney, acho, Nunca sei olhei, lá. até hoje nunca olhei. A gente foi no cinema, cara, de galera, olhar. Pagaram ainda. Saímos de lá, tipo, que loucura. Tá, e aqui, Gui, posso estar, se a minha memória não falha, daqui até aqui, nós vamos ter 2.000 anos, né? Bah, não sei de cabeça. Eu acho, tá? Posso confirmar Não depois. sei. Mas, se eu não me engano, são 2.000 anos, tá? Se tu quer mandar isso aí para alguém, eu te aconselho a não deixar 2.000 anos. Tá, então eu vou botar 2.000 anos, Não tá? vamos botar assim Mas que não sabe. foi um É, tempão, tá? Porque fala, né, que basicamente a criação se perdeu nesse tempo, né? E aí veio o dilúvio a partir desse momento, tá? Depois do dilúvio, então, eles saem da arca e aí começam a
popular o planeta, né? E aí, aqui, a gente vai ter os patriarcas, né? Que a gente chama que são Abraão, Isaac e Jacó, né? Yep. Tô certo? E Jacó. Então, aqui a gente tá... vamos ter esses três... Essas três figuras, então, que são, né, que são bem importantes. E aí, Abraão, a gente pode dar uma ênfase maior aqui, né, Gui? Porque é a partir dele que surge a promessa, né? Ele é considerado o pai da fé, né? Porque eu acho que assim, Noé também foi um grande exemplo de fé, mas a fé que Abraão teve foi tão grande que influenciou todo o resto, né? Toda a nação que veio depois, né? Porque todos foram herdeiros da mesma promessa de Abraão. E aqui que eles começam... não sei, mas eu acho que pelo que eu vejo, aqui começa mesmo... Eles têm uma estrutura de povo, assim, né? Ou de repente Depois do começa a se Egito, tornar... depois do Egito. Tá. Antes era uma E o família, Egito... isso. Boa. Agora pensando assim, uma até família chegar deveria no ser uma... Egito era 12 irmãos, né? Jacó foi pro Egito, né? Uhum. Tá, então aqui... vai ficar pequena a nossa linha do tempo aqui, mas depois eu duplico ela aqui para baixo. Isso. Vamos duplicar aqui, vai ficar pequeno aqui em cima, já tô vendo. Depois a gente complementa aqui para baixo. Tem bastante coisa, né? Então, bastante coisa. Vamos lá, vamos continuar. Johnny, tá pegando aí? Tô sim. Tá. Tá, e aí, então aqui a gente tem a parte do Egito, eu acho, né? Não sei se ou Êxodo. O que tu acha melhor? Bota Moisés. Moisés marca Pois, bem essa transição aí entre Egito e Êxodo. Egito. Vou Eu botar assim. procurei, tá? Aqui. Para falar na mensagem, eu procurei mais ou menos o ano em que Moisés ele existiu e não existe um Hum, consenso sobre isso. Pelo menos na pesquisa que eu fiz, né? Não existe um consenso sobre isso, mas tem gente que estima que foi 1.300 anos antes de Cristo ou 1.200. Não existe uma evidência, algo que comprove, sabe? Não tem como botar uma data. Podia botar maior um pouco. Mas aí, Ah, assim, até abrindo um parênteses daí, junto com a mensagem, né? Deus, ele faz boa. tudo, Deus faz tudo conforme sua palavra. Deus falou através de Moisés que se o povo não obedecesse, né, se o povo abandonasse a Deus para servir outros deuses, ele iria espalhar o povo pelas outras nações, queria castigar. Isso já estava Uhum. definido aí nesse tempo. Tá, então a gente pode dizer que aviso sobre a Sobre o exílio. Babi, É. sobre o exílio. Então aqui seria a primeiro, eu acho que é o primeiro ali, né, que é aqui que ele começa a dizer então que, Ficou a exílio cara, ali, se ó. você, é, ou ele quer botar a Bíblia. Então aqui, né, que, nessa parte então aqui, que foi o primeiro recado assim, né, tipo, se liguem aí, se vocês começarem a ratear, vocês vão ser cativos, né? E só para ficar claro, tá? Tipo, aqui, quando esse cativeiro acontece, depois a gente pode entrar mais em detalhe, mas basicamente acaba o povo, assim, né? Tipo, eles continuam sendo um povo dentro do Babilônia, mas Fora da imaginem que terra. eles são expulsos de onde eles moravam, gente. É tipo uma coisa bem radical mesmo, tipo, como se Sim. tirasse a gente do Rio Grande do Sul, sei lá, tipo, imagine tipo, uma coisa, se a gente escravo para outra nação, tipo assim, não existe mais, né? Por isso que é tão falado, eu acho, é tão comentado, né?
Beleza, então aqui a gente vai ter, eu botei Jacó, tá? Porque ele é o primeiro filho lá. Aí tem toda a história que ele é vendido como escravo, e ele vai crescendo lá no Egito até que ele se torna José, né? um isso se torna um. Se torna Tô falando governante do errado. Egito. É, José foi vendido como escravo. José, filho de Jacó. Ah, isso mesmo. Isso é bom. Confundiu. Sabia que tinha uma É com relação, J mas também. é. Então aqui, filho de Jacó, a gente tem José, e aí ele é levado para o Egito. Tem toda aquela história lá, que ele é escravo, vai subindo até que ele se torna um Isso. governante, aí vem os irmãos dele para lá. E aí, nesse período, eles ficam morando, essa família fica morando no Egito, né? E aí passa o tempo, e aí o pessoal, os próprios reis ali, imperadores, sei lá, do Egito, começam a subjugar o povo, esse povo, certo? Começam a judiar a galera. Eles viram, tipo, escravos. E Escravo, aí, exatamente. e aí Moisés, que é um filho desse povo, tem toda aquela história do cesto, aquela coisa toda. Moisés, que é filho desse povo, começa a ver isso, se indigna, tem várias coisas lá das pragas do Egito, aquela coisa toda. E aí tem o êxodo. O êxodo, então, é a ideia de que eles saíram, da Babilônia, do Egito. Eu estou trocando. Teve, saíram do Egito, então eles saem, aquela coisa toda que o faraó persegue, abre o mar, aquela coisa passa. E aí eles vão para uma nova terra. E aqui já começa, né, que ia ter uma promessa de que eles iriam ter uma terra, né? A promessa da Terra Prometida foi feita a Abraão, né? Uhum, O que aconteceu no Êxodo é que Deus ele formou a identidade do povo. uhum, Deus, isso que é interessante. O judeu ele recebeu, o judeu não, né? O povo de Israel recebeu uma identidade antes de receber uma terra. Por isso que a identidade deles não é relacionada ao lugar. Eles podem ir para qualquer lugar do mundo e eles continuam sendo daquele povo, né? E foi o que aconteceu no Egito. No Egito, não. Agora fui eu, Gabi. Aconteceu é, no deserto, nos 40 anos. Eles receberam uma identidade diferente, né? Tinha lá toda a lei, todos os rituais, todas aquelas exigências que eles tinham que seguir. tá. Aí E aí depois a gente tem, entraram, eu já vou botar finalmente aqui, entraram deserto. na Terra Prometida. E eu vou botar aqui, né, que aqui então tem o deserto, né? Então eles ficam 40 anos andando pelo deserto até chegar na Terra Prometida. Aqui tem uma coisa que eu gosto muito, tá? Deixa eu pegar aqui um amarelinho. Que é uma coisa que eu acho bacana. Eu tive. Uma hora eu posso contar que fui no acampamento, uma vez a gente fez um negócio de massa, que é o tabernáculo, né? Que Uhum. seria o nosso pré-templo, assim. Que seria um pré-templo, né? A Arca da Seria aquele Aliança, toda lugar. aquela simbologia, né? Que aí seria o lugar de ritual do povo judeu, vamos dizer assim, daquele povo. Justamente um lugar onde eles faziam o ritual que tinham, né? De sacrifício, aquela coisa toda. Então, é dentro desse lugar, tá? Esse lugar depois ele vai virar o templo, tá? Então, depois a gente vai ver que daqui a pouco vai ter um templo. Não vai virar, mas ele acontece Principalmente a mesma coisa. era o lugar onde Deus revelava a sua vontade até pro sacerdote, né? Exato. Uhum. Era a Então, é um mecânica lugar muito. de conversa com Deus, né? Pô, Funcionava através o através caminho do que Deus tabernáculo. escolheu naquele É, tempo, né? isso, exatamente. Que depois lá na frente vai fazer todo sentido com a história de Jesus e o véu se partir do templo, blá blá blá. Tá, Ressignifica vamos tudo dar isso aí, né? isso aí. Vamos dar uma acelerada aqui, porque nós já estamos Vamos. em Só bota aí o nome de Josué, sempre nem precisamos nem explicar. Tem um livro todo para contar a história de Josué, para quem quiser ver. Tá, tu quer que eu bote. Porque Acho que daí do a gente deserto, marca né? Josué em diante, a gente bota juízes. Faz o período dos juízes, aí Tá. dá para botar depois o período dos reis. Tá, e Josué foi o primeiro juiz? Hum, Não me lembro também. velho, não sei. Ou Josué Moisés. era líder do Tá, povo, mas eu não sei se ele era considerado juiz, acho que não. não me lembro também. Tá, eu vou botar Josué aqui, que é uma figura bem popular, tá? E bem importante, basicamente. Então, Josué, ele assumiu o papel de Moisés, né? Quando Moisés
morre ali, né? Tem Porque Moisés foi impedido de entrar na terra, né? Uhum. Deus não permitiu que ele entrasse na terra. Nem o povo que saiu do Egito não entrou, né? Exato. Por causa que eles Só eram. Josué e Caleb. Foram os Uhum. únicos que pisaram no Egito e pisaram na terra prometida. Aquele texto de que seja forte, valente, papapá, foi para Josué, né? Isso aí. Foi bem nesse momento aí dessa passagem de bastão aí, né? Isso aí. Josué 1 deve ser. Uhum. Então, aí a gente tem o deserto, tá? E aí eles chegam na Terra Prometida, certo? Vou botar um tópicozinho aqui só para saber que passou o deserto aqui. Então aqui a gente vai chegar na Terra Prometida. Tá, então puxa Josué e bota aí. É porque ele. Tá, vou botar a flechinha aqui, ó. Botou Josué no deserto. Aqui, vou botar a flechinha. Tá, e a partir daí começa o período dos juízes. Foram Então aqui a gente vai. alguns séculos. Eu não sei exatamente agora. Se eu falar o número, eu vou chutar. Mas deve ter sido algo de 300 anos. Não mais Um que isso, eu tempão, acho. né? Tá, e aqui podemos citar alguns juízes famosos? Sansão. Não, deixa eu botar aqui que eu também falo. Eu vou ser bem sincero, tem períodos que na Bíblia que eu sou meio. Eu entendo, mas. Só corrige ali Sansão, é com N. Sansão. Aí. Teve Sansão, teve Jefté, teve Débora. E outros lá com nome mais desconhecido. Mas acho que, se eu não me engano, foram uns 16 juízes no total. E Foi aí, uma então, galera, né? era o período em que o povo de Israel não tinha um líder. Então, quando surgia uma demanda, Deus levantava alguém que resolvia aquela demanda pontual. Então, por exemplo, Sansão era contra os filisteus. Débora foi num outro momento. E teve Jefté também, que foi num outro momento. E aí tu vai vendo que dentro dos períodos dos juízes já existe uma decadência do povo. Entre o primeiro juiz e o último juiz, o povo já começa a ficar mais idólatra, mais corrompido, mais difícil de lidar. Aí começa então o período dos reis. Tá, deixa eu só botar aqui mais Ele foi dois o aqui. último. E aqui tem, numa lista que eu tô aqui, tem Samuel também. Isso, Samuel deu início ao período dos reis, né? Samuel É, foi o último, na verdade. então Samuel vai ser o cara que vai ordenar o primeiro rei, né? O primeiro e o É isso? segundo. Se eu não tô, minha memória faz tempo que eu não. Não, tá certo. Reis. Samuel ungiu Saul. Saul foi desobediente a Deus, aí Samuel depois ungiu Davi. Então aqui a gente vai ter Saul, Davi. a gente vai Davi, bem conhecido. Já E põe depois a gente Salomão vai aí. ter Salomão, botei justamente por isso. Salomão. Aí entra um outro ponto que eu pontuei também na Bíblia, na pregação, desculpa, que Salomão, quando consagrou o templo, também foi avisado sobre o exílio. Então, vou botar aquele em verdinho aqui também, como eu botei lá no início. Então, aqui, Só um minuto que eu vou ver um vou botar negócio. aqui. Aviso sobre o exílio. Não vai queimar o pão de queijo. Ele vai ver isso? Malandro. Certeza. Então, aqui o Gui também citou, tá? Eu acho que até. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Deixa eu ver. Não, acho que eu não anotei. Eu anotei o Moisés com o Deuteronômio e só anotei que foi falado de Salomão, mas não anotei o versículo aqui, tá? Tá, e aqui a gente vai ter também, tá, a ideia do primeiro templo. Isso. Primeiro templo. Tá? Então, ali que a gente falou do tabernáculo, né? O tabernáculo, então, vai dar origem
aqui a gente falou do tabernáculo, tá? O tabernáculo dá origem ao primeiro templo. Basicamente, o templo, pelo que eu entendo, o templo era um tabernáculo bem feito, né? O tabernáculo era uma coisa, uma tenda ambulante, então eles montavam e montavam, ficava sempre no meio do povo. E aí, aqui, Salomão, ele recebe a missão, né? Acho que até a missão meio que veio por Davi, né? Tem Foi? acho que o primeiro que teve a ideia do templo acho que foi Davi, não foi? Foi Davi. Deus não permitiu que ele construísse o templo. É. Então, basicamente, Davi tem a primeira ideia, vamos dizer assim, e Salomão faz, tá? E Davi aí, teve cara, é uma uma coisa. visão. Olha só, deixa eu abrir um parênteses. Pode Tem uma falar. história bem interessante que Davi ele orou em um determinado momento que o povo estava sofrendo com uma praga lá, com uma epidemia, um troço assim. E Davi orou e ele teve uma visão. Ele viu um anjo. O anjo estava com a espada desembainhada, se não me engano, exatamente no lugar onde foi construído o templo depois. Então, o templo, o lugar foi escolhido por causa da visão de Davi. Tá. E o primeiro templo não é no mesmo lugar do segundo, ou é? Ah, não sei, acho que é. Não sei, daí tem que olhar no outro lado lá. É lá em Esdras, mas eu não sei se fala se é no mesmo lugar ou não. Ah, deve ser, porque eles são todos cheios dos ritual ali, deve ser. Depois eu explico por que eu falei isso. Tá. Então tá, aí a gente tem essa ideia aqui. Então a gente tá em Salomão, né, que foi um rei. Teve mais algum rei? Ah, depois não, desculpa. Aí Teve vai. vários, velho. Aí, não, aí Esse período dos reis vai durar muito, vai durar aí, ó, uns 450, 500 anos. tô rateando. Mas assim, tem um monte. E é um monte Muitos mesmo, reis. né? Uns nomes muito, Não uns sei nomes muito se, loucos. não sei se tu tá com muita pressa, Gabi, mas assim, ó, Salomão teve um filho que foi rei e dividiu o reino em norte e sul. Tá, pô, vamos botar, eu ia botar exatamente isso. Então vamos botar Então foi aqui, ó. Roboão, filho de Salomão. Ele assumiu o Roboão. reinado e o governo já se dividiu. Ele foi muito tolo, ele fez uma baita, uma burrada logo no início do reinado dele. Foi o povo chegou com uma demanda lá sobre impostos e ele, ao invés de ouvir o conselho dos sábios, ele ouviu o conselho da gurizada, amigo dele lá, conseguiu quebrar o reino no meio. Tá, então para quem não tá ligado, então basicamente o país se dividiu em dois, tá? Então a gente vai ter o norte e o sul, né? Então a gente vai ter Israel no norte, eu acho, Judá no sul. Israel no norte e Judá no sul. Isso aí. Tá. Foi uma profecia, aquele texto que fala que um reino dividido entre si não subsistirá. Foi nesse contexto? Tu misturou duas coisas aí. Hum. Foi uma profecia que o reino ia se dividir. Uhum. Tá? Deus avisou que o reino seria dividido. Não lembro agora em que contexto. Mas aí esse outro texto aí que tu citou, do reino dividido, não É. subsiste, isso aí foi É. uma passagem de Jesus, né? Que quando É isso chamaram aí. ele de Beelzebul, ele Tá, disse, mas todo reino dividido entre isso si aí. não Misturei o subsiste. cá com lá. Isso. Mas Tá, foi profetizado sim antes. Tá. Tá, a última rainha é da Inglaterra. Não, tô brincando. Pode seguir. Não, ela foi antes de Salomão, ela tá reinando ainda. Ela tava desde o início. É. E vai ficar até o Tá, então- milênio. Ela é uma dos Aqui 10 já. reis do Apocalipse. Fala de novo, Leandro. Não deu para entender. Não deu pra entender, meu. Se eu não me engano, a divisão do reino. Se eu não me engano, é a divisão do reino. Ele falou, se eu não me engano, divisão do reino. E Não rolou. Não rolou, meu. Acho Tá que é o cortando muito barulho pra lá na nós. volta, não sei. Ah, não é, eu acho que é o sinal. Dependendo de É. onde Se eu não me engano, a divisão pode do reino ser. tem a ver com o pecado de Davi, mas não tenho certeza Pecado de Davi. disso. se eu não me engano, a divisão do reino tem a ver com o pecado da vida. Agora, isso aí. Foi profetizado a divisão do reino.
Eu só não sei, eu só não lembro o contexto. Eu não sei se já foi na época de Davi que foi profetizado isso. Tá, eu tô mostrando aqui o reino, tá? Dividido, então a gente teria um reino em cima e um reino embaixo, tá? Então aqui vocês veem bem a diferença. E aí, eu acho, isso aqui quando eu descobri, eu achei bem interessante, porque, tipo, Israel, Jerusalém, que é uma cidade triconhecida, tipo, não tava em Israel, tava em Judá, tipo assim, né? Uhum. A capital de Israel era Tá, e Samaria, Samaria, tá aqui, ó. E aí os povos samaritanos. samaritanos vêm de lá de Samaria, tá? Então Isso aqui já aí. começa a encaixar mais. Então a gente vai ter algumas coisas. Jericó também, que é uma cidade bem conhecida. Então tem umas cidades bem legais aqui que a gente consegue ver. Tá, e aí depois, eu vou dizer que aqui começa a ficar um pouco mais confuso para mim, tá? Então, basicamente, estão entendo que a partir de agora a gente tem dois reinos e acontecem duas histórias basicamente diferentes, né? Vai seguir uma linha do tempo pelo Reino do Norte, uma linha do tempo pro Reino do Sul. São histórias que se entrelaçam de vez em quando, mas elas são separadas, né? Tá. Tá, e aí, tá, beleza. Isso aqui a gente pode falar uma outra hora. Eu vou dizer que É, essa parte eu não tenho muito se tu contexto. Eu quiser só venho. marcar só, eu fiz uma pesquisa sobre Pode. o tempo em que Salomão foi rei, tá? Então isso foi mais ou menos 400 anos antes do exílio. O exílio foi em 500 e... Não, o exílio foi em 609 a.C. Tá Então em 1000 antes. 1009 daria 1009 a.C. Salomão. Tá. Então vamos botar aqui quanto tu falou? 400 anos antes. Antes do exílio. Isso. Do... Os reis de Israel, né, de Israel e de Judá, ali, a história toda vai contando como eles iam se desviando de Deus, dos caminhos de Deus. De tempos em tempos se levantava algum rei que era reformista, assim, que trazia o povo de volta, mas isso durava pouco. No máximo durava a vida daquele rei, geralmente logo já passava. Começaram a surgir também os profetas junto, daí nessa mesma época. Tá? Aí na mensagem aqui, eu marquei Isaías, que foi 100 anos antes do exílio. Deixa eu pegar aqui. Vou botar aqui. Então a gente vai ter aqui, por exemplo, Isaías. E 100 anos antes do exílio, daria aí 700 anos antes de Cristo. Tá, vou botar 100 anos antes. Vou botar exílio. Vou botar aqui. Vou botar um. E aí a gente vai ter vários outros também, né, Gui? Aqui. Oi, desculpa, cortou? Tô falando com a minha mãe. Desculpa. Ah, tá. Opa, dei um zoomzão aqui. Vou puxar aqui. Tá, então aqui a gente vai ter Isaías, por exemplo, que é um. Tu citou outros, que Jeremias, né? Jeremias já foi depois, daí. Jeremias foi na época do exílio mesmo. Tá, Na época da beleza. destruição, né? Tá. Mas Vamos botar. daí os profetas são 12, né? Total. Os maiores são Isaías, que foi aí, depois Jeremias e Ezequiel, que foram no período do exílio, e Daniel também no período do exílio. Esses foram os profetas maiores. Aqui eu peguei uma listinha, tá? No Reino do Norte, então a gente teve Jonas, Amós e Oséias. Então Dá, Jonas, lá da história de Jonas, então tá aí. dá para Tá. incluir ainda no Reino do Norte Elias e Eliseu, que foram os primeiros, né? Eles não tiveram um livro para Uhum. eles, mas eles foram os primeiros profetas no Reino do Norte. Ah, sim. Então aqui a gente vai ter Jonas, que é bem conhecido, então, com a história lá do peixe, tudo. Fala de novo. Deu um branco. Elias e Eliseu. Elias. Tá, então a gente tem esses caras aqui. Aí tá, tem uma colinha aqui. Então a gente teria no Reino do Norte Jonas, Amós e Oséias. No Reino do Sul, Joel,
Naum, Miqueias, Abacuque, Sinfonias e Obadias. Então, tipo, até esses livros que tem na Bíblia, então são todos esses profetas falando, tá? E depois do cativeiro, então, a gente vai ter Ageu, Zacarias e Malaquias. E tá faltando Isaías aqui nessa lista. Isaías, eu acho que foi do sul. Pois é, que estranho aqui. Eu acho que Isaías foi o profeta olhando. de Judá. Porque ele teve a visão no templo, ele servia no templo em Jerusalém. É Judá, tá certo. Tá aqui. Tem uma coisa, Que eu acho que não tá todos naquela lista ali. tem uma coisa também que a gente tem que falar, né? O povo do norte se corrompeu primeiro. Então, Boa. chegou um momento em que, para vocês terem ideia, lá na época de Elias e de Eliseu, os primeiros profetas lá de reis, lá, o povo do norte já estava totalmente corrompido, era a época de Jezabel. Então, o povo já estava para lá de Bagdá, né? Então, chegou um momento em que o povo do norte foi completamente destruído e espalhado pelas nações vizinhas. E isso nunca mais teve volta. Essa destruição não teve retorno até então. Dependendo de como tu analisa as profecias, isso vai acontecer ainda, mas o povo do norte deixou de existir de uma vez por todas. Eu não lembro qual era o rei de Judá na época, mas Judá ainda durou mais alguns bons anos, enquanto o reino do norte já não existia mais. Tá, e basicamente, então, o Reino do Sul que virou o povo ali. Por isso que virou judeu. Daí a gente confunde Israel com judeu. Só que, né? Isso. E foi. Eu vou botar aqui. Sobrou. Judá, e aí, por isso, os judeus. Boa. Tá, eu acho que. Olha, acho que nós evoluímos bem agora aqui. Deixa eu ver que eu tenho mais um. Eu tenho uma. Mas basicamente isso que eu tenho aqui no meu resuminho aqui de panorama bíblico. O resto E aí, seria então. pós-cativeiro, né? Ou durante o cativeiro, que daí teve Daniel, teve Ezequiel, o próprio Isso, vou Jeremias, que botar. não falou, né? Não botou aí. Deixa eu botar aqui, só pra gente fazer, porque tu citou na pregação isso. Então, deixa eu copiar isso aqui, vamos botar eles aqui. Uma coisa que na hora lá a gente pensa falar um monte de coisa, mas na hora não consegue, né? Se distrai. E o pessoal do louvor vai conversar na rua, esse tipo de coisa que distrai a gente. Aí depois eu tava pensando se eu tinha deixado claro ou não, mas o que eu tentei falar é o seguinte, que Deus ele faz tudo conforme a palavra dele. Deus ele é coerente em tudo, né? Então o povo tinha esse aviso desde o início. Só que com o passar do tempo, a cultura do povo foi se afastando tanto de Deus que eles já nem reconheciam mais aquelas promessas, né? Então Jeremias falava de Deus e o povo achava aquilo ridículo, achava que aquilo não tinha nada a ver, né? Porque a cultura já estava tão longe de Deus que eles não reconheciam mais aquilo como sendo de Deus. Tanto que Jeremias teve um embate, eu lembro que eu citei essa história, em que ele falava: vocês estão sendo castigados porque vocês abandonaram Deus de Israel e tal. E aí o povo respondeu dizendo: não, nós servimos a rainha do céu, e se hoje nós somos castigados é porque nós deixamos de adorar a rainha do céu. Vamos voltar a queimar incenso nas colinas e servir a rainha do céu e tal. Então, Jeremias ele era considerado um alienígena ali dentro, né, porque o povo já estava muito longe. Então tem essa diferença cultural aí, né? E o exílio acabou servindo para trazer o povo de volta. Inclusive, Ezequiel tem algumas profecias bem interessantes, porque Ezequiel fala da realidade espiritual de Israel. E Ezequiel ele cita isso, que o exílio, na verdade, estava mostrando a realidade do povo, a realidade espiritual do povo. E que o povo já estava distante de Deus há muito tempo. O exílio só serviu para mostrar para eles isso.
né? E aí, por causa disso, eles conseguiram voltar. Tá, e aí eu te pergunto, qual foi a consequência? Vou ver se encaixa com o que eu tô pensando, tá? Qual foi a consequência desse exílio? A O que consequência, aconteceu com o povo? primeiro, Ah, ah, Israel, Tipo, eu digo a longo prazo, vamos dizer assim, a longo prazo. a primeira coisa que não podemos deixar de falar, o que estava lá em Judá acabou. As cidades foram destruídas, arrasadas, o pouco de pessoa que sobrou fugiu para o Egito. E se perdeu lá, não voltou mais, ficou no Egito, aquilo lá se foi, entendeu? Então, quem tinha se entregado a Nabucodonosor, quem não quis lutar, quem não quis ficar lá de resistência, foi quem escapou. Porque foi para a Babilônia porque reconhecia essas palavras de Deus e se sujeitava a essa correção, digamos assim, de sofrer o exílio. O exílio foi. Eu falei alguns pontos, assim, tipo a história de Daniel na cova dos leões, a história de Sadraque, Mesaque, Abdinego, o próprio profeta Ezequiel que estava lá também na Babilônia. Isso eram pontos que aconteciam na vivência deles que foram servindo para reforçar a fé, para eles verem assim, poxa, o mesmo Deus lá de Moisés, ele ainda está com a gente, ele livrou Daniel dos leões. O mesmo Deus que fazia cair um maná do céu, ele está com a gente, porque ele livrou os homens da fornalha. Isso foi reacendendo a fé no povo. Uhum. Tá, e a minha ideia é, eu acho que a partir desse episódio, o povo judeu, tipo, firma. Ah, velho, aí o Amengual e o Elias Complicado, né? iam explicar melhor. Teve uma reforma religiosa que veio depois, né? Mas o firmar deles é o que Jesus encontrou na época dos fariseus. A interpretação que eu faço, pessoal, tá? Não li em livro nenhum, isso foi eu que pensei. Pode ser uma baita uma besteira. A impressão que me deu é que depois do exílio, os judeus eles ficaram com a religiosidade levando tão a sério como se aquilo ali fosse uma tentativa de controlar as coisas para que não se repetisse mais o exílio. Então, por isso é que Jesus encontra fariseu tão chato, sabe? Tipo, de querer apedrejar a mulher adúltera, de querer contar lá, tá fazendo coisa, tá carregando peso no sábado, né? Porque eles É tinham um zelo, medo de voltar um pro super exílio. zelo. É um super zelo mesmo, no sentido de, tipo, É um prevenir. super, é um super zelo, mas qual é o problema desse zelo? É tu achar que tá na tua mão e não na mão de Deus. É um zelo que não se sujeita a Deus. É um zelo que toma controle do teu próprio jeito. Entendeu? É tipo, eu vou lá sacrificar um cordeirinho porque assim eu garanto que as coisas vão continuar do jeito que eu quero, confortável do jeito que eu quero. E não é assim, tem que se sujeitar, né? Tá, e aqui então também tem a destruição do primeiro templo. Né? A Babilônia, quando eles chegam, eles destroem o primeiro templo. Isso eu peguei Isso. da cola, tá? Não me lembrava. Não, mas aí. E aí, a construção do segundo templo vai acontecer só lá perto de Jesus, com A Herodes. reconstrução aconteceu com Esdras, na época de Esdras e Neemias lá. Eu não tenho aqui o tempo certo, mas foi logo depois do retorno da Babilônia. Foi logo depois, deve ter Aqui, ó. sido algumas décadas depois do retorno. Ah, tá. É que. Tá. Nós dois estamos certos aqui. A construção foi aqui, ó. Pelo que tá falando aqui, a construção foi de 516, mais ou menos aqui no retorno da Babilônia, e Isso. ela acabou em 70 depois de Cristo. Então, tipo, Tá, ou o 70 depois templo de Cristo durou. ela foi destruída. Tá, 70 então foi foi a o templo. destruição. Vamos botar aqui, duração. A Tá, construção então foi agora entendi. aí, no tempo de Esdras, aí depois, em 70 depois de Cristo, foi destruído pelo exército romano. Tá, então vou botar isso aqui. Eu vou botar aqui a construção do segundo templo, aqui. Quando Uma eles coisa voltam. curiosa, inclusive quando o povo grego, o Império Grego dominou a região, eles colocaram os deuses deles dentro do templo, obrigando o
povo a adorar, né? Então, Uhum. teve um grande sacrilégio, tem algumas expressões da Bíblia que são de grande sacrilégio e tal, que é isso, é tu usar o templo para adorar outra coisa. Fizeram até sacrifício de porco, se não me falha a memória. Bah. Tá, e olha só. O Muro das Lamentações. Não foi aí que foi profanado as coisas do templo, Gui? Antes também, mas sim, Hum, assim, nesse período do Império Grego, o templo foi profanado. É mais fácil começar antes, tá? Tipo, no primeiro templo, conforme os reis foram se corrompendo, o templo já foi profanado. Então já tinha altares dentro do templo para outros deuses, já faziam sacrifício e coisa assim no pátio do templo para outros deuses. Na época de Josias, o rei Josias, que foi um rei bom, um rei temente a Deus, para ter uma ideia, o livro da lei estava escondido para que não fosse destruído. Aí o Josias encontrou esse livro muitos anos depois de já estar reinando, e aí que ele foi conhecer a lei de Moisés, porque ele não sabia. Aí, voltando para o segundo templo agora. O segundo templo ele já foi corrompido logo de cara, porque os impérios vinham dominar e faziam muita bagunça, né? O sacerdócio se vendeu, então durante esses 400 anos de silêncio bíblico foi um tempo em que os sacerdotes eram corrompidos, em que, se eu não me engano, até os guardas podiam entrar dentro do templo, que era contra a lei de Deus, né? Então já era bem profanado já. Tá, e uma coisa o que eu falei, o Muro das Lamentações, ele é um resquício do templo, do Isso, segundo. do segundo. O imperador que deu, o imperador não, o general que liderava lá o exército que destruiu Jerusalém, decidiu deixar uma parte do muro para que servisse de símbolo Né? do que ele fez. E está aí até hoje. Sim, é uma coisa muito louca isso, né? Tipo, e aí, eu tava lendo aqui uma notícia que tava lendo, que até basicamente 1948, que é onde surge o povo de Israel, eles não tinham muito contato com esse muro também, cara. Não, o território era dominado por outros povos, né? Povos inimigos. Não, E tu sabia que Jesus tinha profetizado isso? não. Jesus falou sobre a destruição do templo, né? E aí ele Uhum. disse assim: Jerusalém será pisada pelos gentios até que se cumpra o tempo. E aí, então, essa profecia ela acabou com a tomada de Jerusalém agora, no século passado, porque depois que o templo foi destruído, Jerusalém foi dominada pelos gentios, por povos gentios, até agora, 1900 e lá vai bolinha. 48. Não, 48 o Estado de Israel surgiu, mas Jerusalém Uhum. não fazia parte do território. Ah, bah. Jerusalém veio depois, foi uma conquista de uma batalha lá. Tanto é que até hoje Jerusalém é dividida, né? Metade é de Israel e metade é da Cisjordânia, se eu não me engano. Cara, eu acho que eu só botaria. Vou botar um ponto aqui meio especial, tá? Bem. Aqui. Tá. Acho que ficou bom colocar meio pra cima aqui. Aqui a gente tem um. Eles chamam de período interbíblico, acho que é. É, o silêncio. Isso é bíblico. Isso é assim. Silêncio. Tá? Aqui, ó. Nesse ponto aqui. Antes de Jesus nascer, 400 anos, né? Foi 400, né? Não tô enganado. 400 anos até Jesus chegar, é um período que eles chamam de silêncio, que não teve nada. Tipo, até teve a revolta dos Macabeus aqui, algumas coisas assim, Tem mas claro, registros, não, mas não tem profecias, né? e nem registros sei lá, canônicos não, mas na nossa Bíblia, porque os Macabeus mesmo tem na Bíblia Católica, né? Tem outros Mas, também. mas aqui então é um período de silêncio, tá? O último profeta Só foi fazendo Malaquias. o último aqui.
O último profeta foi e- Malaquias. Se tu lê Malaquias, tu já vai ter uma ideia de como que estava mesmo corrompido o povo pós-exílio. Porque Malaquias vai falar do sacerdócio corrompido, Malaquias vai falar, vocês não trazem dízimos e ofertas, né? Então tu vê que o povo já estava perdido depois do exílio de novo, né? Por isso que Jesus ele veio para mostrar o verdadeiro caminho, né? Tá, e aí a gente falou em algum grupo, tá? Foi o primeiro quando a gente começou a falar sobre as obras de justiça lá, que o Mal tem falado bastante. Acho que foi o Elias que falou que as obras de justiça nascem nesse período. Isso, que teve a reforma, né? Uma reforma Isso aí. religiosa, mas eu não sei explicar também. Também não sei bem. Sei que eu me lembro que os guri falaram que é nesse período que começa a ter essas normas ali dos judeus ali que eles cumpriam, tá? A criação das sinagogas, os mestres da lei, isso tudo não existia antes. Bah, cara, eu acho, não sei, Johnny, o que tu achou, mas eu achei que foi muito bom, cara. Pô, a gente fez um super resumo aqui, bem linkando aí com o que o Gui falou, com até. Deixa eu só fechar a porta, que ali tá. Boi. Tá um barulho. Eu acho que ficou bem claro, assim, cara. Gostei bastante. Eu gosto muito de ver isso aqui, porque o cara se acha no tempo. Não Porque só quando o isso, cara. te aprofunda, né? Tu tem uma visão panorâmica assim, tu entende muito melhor cada Cara, situação. eu diria até que é bacana de deixar isso aí meio que como backup aí, Gabi. Porque volta e meia a gente pode revisitar, digamos, no meio de um culto, de alguma pregação que seja feito. Puxa isso aí, cara, isso aconteceu aonde? Ah, por aqui mais ou menos, entendeu? Atualiza, né? Um A nossa GPSzinho. linha, Ou até, linha além do de tempo atualizar, despertar. é porque é aquela coisa do cara conseguir entender o contexto histórico, entendeu? Ah, isso aconteceu bem no silêncio, onde Deus ficou em silêncio, no período interbíblico. Ou não, isso aqui aconteceu, o povo estava passando aquele momento lá, X, entendeu? Sofrendo na mão de um rei que não era. Ou não, Enfim. troca despertar por Bíblia, né? Não, a Não, mas linha é é que, da Bíblia, nossa, né? é nosso. Ciclobismo, bota quadrangular aí, então. Eu vou botar panorama bíblico, que eles chamam. Isso, Panorama bem bíblico. melhor. Que é o que o pessoal. A gente tem esse. Eu acho que é porque a gente é gaúcho, a gente tem esse clubismo, né? De, Uhum. de querer falar do que a gente é, do que a gente pertence. Vou botar aqui. Aí fica bonito para fazer uma imagem disso. Cara, eu acho que foi muito bom. Foi bem isso que eu tinha pensado, tá? Muita coisa, até, tipo, eu não me lembrava mais, assim, né? Recordei. Mas acho que ficou legal, deu para ver bem, né? O período aqui que o Gui citou, até vou marcar aqui, Uhum. que o Gui citou, e acho que a gente consegue ver bem o que aconteceu, né? E tantas vezes que aqui, né, a gente tem um aviso, depois a gente vai ter outro aviso aqui, então, tipo, eles sempre são avisados. E reforço novamente, né? Tipo, o exílio acabou com o povo, acabou com, não um povo, mas acabou com onde eles moravam. E, tipo, eles só voltaram, quer dizer, voltaram e depois acontece uma coisa assim de novo, né? Praticamente, né? Em 70 lá, eles de novo com. A história é cheia de idas e vindas, né? Mas ficou muito legal, assim. Tem muita coisa que dava pra falar, enfim, mas tá legal. Vou deixar aqui a dica, tá? Esse canal aqui eu acho muito bom. Não sei se tu conhece, Gui. Não. Depois tu olha, ela é uma brasileira, ela é judia, vamos dizer assim, ela é do povo judeu, tá? Ela tem uma descendência, e eu acho que ela é cristã. Me parece que ela é cristã, assim, pelo que eu já vi. E, cara, eles falam, ela fala muita coisa, assim, sobre o povo, mostra muita coisa do que é agora. Tipo, eu olhei esse aqui, o endemoniado de Gadareno. Ela mostra onde é que foi o lugar onde isso provavelmente Ah, aconteceu. isso aí é muito legal, velho. Se tu quiser compartilhar, Meu, eu aceito. eu vou Porque, mandar lá no grupo eu curto depois. muito olhar isso aí. Eu olhava aí E, uns tipo, vídeos ela de um. mostra mesmo.
Eu olhava uns vídeos, sabe, E tem um ela. cara, desculpa de interromper, Pode tem falar, um pode falar. cara das antigas aí que era um pregador bacana que eu acompanhava bem antes, que fazia isso aí, que era o Caio Fábio, lá na década de 90, Uhum, por aí, ele era um cara que visitava muitos lugares e pregava assim, sabe? Só que uhum. hoje não é muito fácil de achar os negócios, embora tenha o YouTube, e, E aqui, e ó, acompanhar hoje em dia não dá muito, não. Mas que legal, ela cara, isso aí. teve, Bah. ela teve encontro com o Rodrigo Silva, que é um arqueólogo, eu acho que é top também. Esse cara moreno aqui, ele é bem conhecido até também. Ele é, acho que é adventista, eu acho. Eu sei que ele é alguma coisa assim, acho que ele é adventista, pastor adventista. Cara, eu achei muito bom. Esse canal realmente eu mandei até pro mal algumas coisas do tipo. Quando ele tava falando sobre alguma coisa sobre Pedro, lá onde Jesus se encontrava, a casa de Pedro. Ela mostra onde é que é. É bem legal, cara. Vale a pena olharem. Eu acho muito rico esse negócio. E ela mostra sinagogas também. É bem louco lá a estrutura deles, assim, de tipo uns bunker, assim, né? O negócio é bem punk, assim. Tá, então é isso, eu acho, gente. Depois desses últimos até eu nem olhei, ó. E ela fala da cultura também deles, tipo assim. Tem uma coisa que eu ia até te perguntar, mas eu acho que tu não sabe, Gui, quando é que foi. Mas ela tem um vídeo que fala sobre acho que deixa eu voltar aqui, parece que eu vi aqui. Aqui, ó. Que tem uma tribo de Israel que é perdida, né? Pelo que eu sei, é tipo uma tribo que meio que foi pra Etiópia ou pra algum lugar assim muito louco. E aí eles voltaram há pouco tempo. Não é uma tribo, né? Pelo que eu saiba, a história é recente, essa história da Etiópia aí. É. É que Mas tem um esquema assim, tinha judeus vivendo na né? Etiópia e agora até tem filme que fala disso, que a nação de Israel enviou um exército para resgatar e fez toda uma operação Uhum. secreta e tal. Mas agora da Bíblia, na época da Bíblia, eu acho que não tem não me recordo. Eu acho que é esse vídeo que eu vi isso. Não, sim, é uma coisa. Eu acho que é nesse vídeo que eu vi sobre isso, sabe? Tipo, eles falam desse resgate, sabe? Bem bacana. Show, cara. Show. Eu acho que nesse vídeo ele Tem vai muita falar coisa bem também legal. sobre uh, a tão famigerada Levi, a família de Levi, né? Os levitas. Hum, Tô falando certo. Porque eles têm todo um ritual, assim, sei lá, uma tradição em volta da família, né? Porque trabalhavam no templo e tudo, então, tipo, eu acho que essa guria, inclusive, é dessa família. Parece que ela fala alguma coisa assim. ai, que legal. E eles sabem tudo, cara. Eu achei muito impressionante isso, cara. Que, tipo, eles sabem, os judeus ali mesmo, eles Legal. sabem até, tipo, que tribo que eles são e tudo. Achei bem bacana. Tá, Então acho que é tá. isso, galera. Eu acho que foi muito bom esse grupo, né? Estamos de parabéns. Acho que a gente desenvolveu muito bem. Foi bem isso. Espero que o pessoal assista. Vamos dar uma enfatizada ali no grupo. Deixa eu parar de gravar aqui. O pessoal assistir assim, né?